Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui no canal Via do Céu, dando início a mais um vídeo, o meu, o seu, o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição número 11, que tem por título O Pai e o Espírito Santo. O nosso textuário se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo número 8 e versículo número 14, que nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A verdade prática vai nos dizer que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. A nossa lição, que tem como leitura bíblica em classe a Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo número 8, versículos 12 ao 17, e a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo número 4, versículos 1 ao 6. Lição essa que é composta de 3 pontos, ao qual discorreremos ao longo desse vídeo. E para comentar a nossa lição, temos hoje os nossos professores, professor Miller, Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, mestre. E o nosso professor Leonardo, Pai do Senhor, professor. Amém. Pai do Senhor, professor. E nessa lição nós estaremos estudando sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente, ver a ação do Espírito Santo juntamente com a Trindade, e especialmente como o Espírito Santo ele trabalha juntamente com o Pai para garantir e reforçar a nossa filiação de filhos de Deus. E o primeiro ponto vai falar sobre o Espírito e as dádivas do Pai. E para isso convidamos o professor Leonardo para estar comentando o primeiro ponto. Amém, professor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Queridos irmãos, é com prazer que nós vamos comentar a respeito desse primeiro ponto, que tem como tema o Espírito e as dádivas do Pai, da escravidão à filiação. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que a lei, ou seja, isso nós estamos tratando antes da vinda de Jesus e consequentemente do Espírito Santo, a lei que foi dada ao povo de Deus, ela não concedia liberdade nem poder para vencer o pecado. Porém, o Espírito Santo, que agora habita em nós com a graça de Deus, ele nos produz verdadeira liberdade. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele gera em nós uma consciência limpa. Amém. Sabendo que agora nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, gera em nós paz com Deus, ou seja, comunhão, alegria, porque agora nós temos esperança da vida eterna, adoração, porque nós podemos sentir a presença de Deus dentro de nós, também autocontrole que eu digo tanto em relação a nós mesmos, quanto ao vício, por assim dizer, ou seja, nós conseguimos nos controlar em relação ao que nós desejamos. E também no que diz a adoração, nós temos autocontrole porque nós adoramos de maneira controlada, voluntária e sincera. Glória a Deus. Também gera em nós autoridade para proclamarmos o nome de Jesus, levarmos o Evangelho de Cristo Jesus, em nome de Jesus expulsar demônios, curar enfermos, se assim Ele nos permitir. E meus irmãos, a adoção, que é o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, ou seja, ele nos adota, ele nos faz filhos de Deus, remove o medo do pecado. Sem o Espírito Santo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida tem medo, professor, do pecado e das consequências do pecado, porque sabe que uma vida de pecado gera, consequentemente, a condenação eterna. Mas nós, com a graça de Deus, por termos o Espírito Santo em nossas vidas, nós não temos medo do pecado, porque nós temos prazer pela santificação. Amém. Ou seja, pecado a gente abomina e não faz falta. Nós temos prazer pela santificação. E antes, meus irmãos, da adoção, nós éramos rebeldes, como diz Isaías 53, versículo 6, como ovelhas desgarradas que não tem pastor, não é? Porém, o Espírito Santo nos educa. O salmista no Salmo 73, por sua vez, ele vai dizer que ele era como um animal. Assim me embruteci, era como um animal perante ti. Porém, quando o Espírito Santo habita na vida de um ser humano,
gera educação, ou seja, adoração, sinceridade, autocontrole, como já havia falado. E a adoção, ela é uma mudança. Ser adotado pelo Espírito Santo significa uma mudança. Como assim, professores e queridos irmãos? Gera dois tipos de mudanças. Primeiramente, espiritual, ou seja, antes nós éramos ímpios, descartados perante Deus, como diz a Bíblia em João capítulo 15, como varas, éramos cortados da videira e lançados ao fogo, ou seja, era vara infrutífera lançada ao fogo. Porém, agora nós somos filhos de Deus. Que mudança gloriosa! De ímpio, ou seja, de alguém descartado para filho, ou seja, que habita, que tem, melhor dizendo, a presença de um pai que cuida, que guarda, que protege. E a outra mudança é uma mudança jurídica. Como assim? Mesmo nós, diante do juiz, que é Deus Pai, ele olhando para nós e dizendo, ele é culpado, ele praticou isso e aquilo, ele merece uma pena pesada, professor Miller, ele merece pagar pelo que fez, né? Porém, o ato da justificação, que é essa mudança jurídica, é quando Deus olha para a gente, mesmo do jeito que a gente se encontra, e diz, eu vou absolver, é culpado, mas eu absolvo, eu vou livrar ele da pena, e agora eu não vou olhar ele como culpado, mas agora como justo. É uma mudança. E mais, o Espírito Santo, ele testemunha dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, vai dizer que o Espírito Santo nos adquiriu por penhor. Ele faz uma alusão ao processo de penhora, que é quando a justiça, por assim dizer, toma o bem de alguém para efetuar o pagamento daquela dívida. E o Espírito Santo tomou o nosso corpo como pagamento da dívida, só que é diferente. Por quê? Porque o nosso corpo ele tomou para si, para fazer do nosso corpo a sua morada. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando nos adota e ele passa a habitar em nós, ele move, professor Miller, dentro de nós. Ele habita em nós, ele se mexe, ele se move dentro de nós, produzindo sensibilidade espiritual, ou seja, a capacidade de ouvir, de sentir a presença de Deus, mas também alegria. E graças à habitação do Espírito Santo, nós chamamos papai, ou seja, isso é intimidade. Nós temos intimidade com o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E também nós somos agora herdeiros das mansões celestiais. Que transformação de reprovado para agora aprovado por Deus. Antes perdidos, desgarrados, mas agora guiados pelo Espírito Santo. O salmista no Salmo 73, versículo 24, ele vai dizer, guiar-me-ás com o teu conselho, ou seja, aqui na terra, e o melhor está por vir. Ele diz, mas depois me receberás em glória. Glória a Deus. E mais, nós somos confrontados pelo Espírito Santo, meus irmãos. Quem aqui nunca sentiu a consciência pesar? Rapaz, tu não faz isso, tu não vai por aquele caminho, tu não vai deixar de ir para a igreja para ir fazer não sei o que lá. Isso é o Espírito Santo confrontando contra a nossa carne. E isso é um privilégio. O Senhor Deus falou lá em Gênesis 6, verso 3, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, o Espírito Santo ele contende conosco, porém até um ponto, até determinado momento. E o Espírito Santo, ele é quem mata a nossa carne. O Espírito Santo é quem gera em nós a santificação. E é por isso que nós devemos nos alimentar do Espírito. Nós devemos nos alimentar do que é espiritual. O Espírito Santo, ele concede em nós forças para vencermos a carne. Mas não devemos, melhor dizendo, nós devemos, portanto, buscar o Espírito. Amém, professor? Amém. Eu ouvi o professor falar, mestre. Sim, eu. Perdoe interromper o senhor. Ele falando sobre a absolvição que o senhor colocou aqui, onde o Senhor, Deus Pai, olha para o ser humano e o senhor colocou, por misericórdia, ele decide absolver, sabendo que éramos culpados, que foi até inclusive o que falamos sobre a justificação, né, nas aulas passadas. E eu estava me lembrando que
apesar da gente apresentar dessa forma simples, para a gente tomar ganhar tempo, para o telespectador poder acompanhar aí, essa absolvição ela não acontece porque, como é que eu posso falar assim, é de bom grado, não. Tem um preço, tá, irmão? Só para registrar aqui. A absolvição minha, nossa, sua, ela custou caro, né? Ela tem um preço. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, então precisa-se que alguém entregue e seja morto. E isso aí foi o sacrifício de Jesus, né? Muito obrigado, mestre, por favor. E a gente percebe, né, com tudo que foi explanado nesse ponto, o quanto que a gente, sem ser merecedor, sem ter feito nada em troca, e nós recebemos dádivas da parte de Deus, porque Ele nos ama. Não porque a gente fez algo, não porque a gente represente algo de um valor que Ele jamais conseguirá ter em toda a sua presciência, não, porque Ele nos amou, porque Ele quis nos dar essa dádiva, porque Ele quis nos oferecer isso. Alguma coisa, professor? O senhor falando aí mexeu comigo, porque tem uma confusão muito grande hoje, sabe? Essa nova linha de pregadores que vem por aí, eles acabam desvirtuando esse raciocínio, porque começam a colocar como se a gente tivesse o mesmo valor que Jesus, porque Ele morreu por nós e o valor da nossa salvação foi Ele. A gente tem que deixar claro uma coisa, irmão. Quem tem o valor absoluto, supremo, é Jesus. O que acontece aqui é que Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso por alguém que não valia nada. Não é que eu valia a mesma coisa e por isso, não. Porque tem gente que desvirtua. Tem uns pregadorzinhos aí que quer massagear o ego não, que tu é filhinho de Jesus, tu é menininha de Deus. Não esquece isso, meu irmão. Jesus, Ele sim, supremo, soberano, grande, né, assim, maravilhoso, como o profeta Isaías descreve Ele. Mas eu não, como o senhor colocou aqui, não, reprovado. Sim. Reprovado. Então Jesus morreu por mim, o valor da minha salvação foi o sacrifício de Jesus, mas Ele é quem tinha valor, eu não tinha valor nenhum. E se eu tinha valor, eu vou colocar agora, o meu valor era muito inferior ao dele, né? A gente nunca esteve do mesmo patamar que Jesus, nunca. Obrigado, mestre. Então, estaremos agora indo para o ponto 2, que vai falar sobre o Espírito nos guia na vontade do Pai. Amém. Estarei comentando em rápido tempo esse ponto, onde nós... Primeiramente, vamos ver que os filhos, eles são guiados pelo Espírito. Nós, na nossa leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, até o texto que nós usamos como textuário, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A gente entende que para as pessoas no mundo existe uma ideia de que todos são filhos de Deus. E João, no capítulo 1, versículo 12 do seu evangelho, ele vai dizer que todos aqueles que o receberam, a esses foram lhe dado o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então João, ele já coloca uma barreira aqui para dizer, nem todo mundo é filho de Deus. E outra, Paulo, ele coloca outra barreira maior ainda. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Quer ver alguém que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Ah, mas fulano aceitou, fulano vai para a igreja, fulano disse que aceitava Jesus, chorou e fala em línguas e canta, aquele negócio todo, mas se não é guiado pelo Espírito, não é filho de Deus. Isso não somos nós que estamos dizendo. Isso não é a nossa teologia, isso não é a nossa linha doutrinária, isso é a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele nos traz isso de maneira bem escancarada. Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque o que tem de pessoas hoje que se dizem filhas de Deus, que se dizem crentes, que se dizem servos, mas que não escutam mais a voz do Espírito Santo, ou então aqueles crentes que estão sendo tomados por um movimento muito crescente nos nossos dias, que só querem ouvir a voz de Deus no culto de festa, que só querem ouvir a voz do Espírito Santo num culto de avivamento, só querem ouvir a voz do Espírito Santo num culto animado. Acabou esse momento, não se quer mais ouvir a voz de Deus. Meu Deus. Acabou esse momento, não se quer mais procurar a presença de Deus. Acabou esse momento, o Espírito Santo ele não pode mais falar comigo, porque eu não quero ouvir. Porque se ele falar para me exortar, eu não quero ouvir. Se ele falar para me corrigir, eu não quero ouvir. Se ele falar para mudar os meus caminhos, eu não quero ouvir. Mas se ele falar dizendo que tem bênção,
que tem algo grande para fazer na minha vida, que eu sou a menina dos olhos de Deus, aí eu quero ouvir. Esse é o problema do nosso meio hoje. As pessoas não querem mais ser guiadas pelo Espírito no sentido tangente da palavra. Como o comentarista ele indica aqui, quando Paulo ele fala sobre ser guiado no Espírito Santo, é viver continuamente orientado pelo Espírito Santo. Não é ouvir o Espírito Santo de vez em quando, não é escutar o que ele tem a dizer de vez em quando. A palavra qual Paulo usa, ela literalmente quer dizer ser levado pela mão. É como se o Espírito Santo ele pegasse na nossa mão e dissesse: venha por aqui, eu vou lhe mostrar qual é o caminho, eu vou lhe mostrar por onde você deve andar. E hoje a gente não quer fazer isso. Hoje a gente quer soltar a mão de Deus e dizer: me permita andar. E quando eu não conseguir, aí eu procuro a sua mão. Quando eu não puder andar, aí eu procuro a sua mão. Quando eu não conseguir passar pelo obstáculo à minha frente, aí eu lhe dou a mão para o Senhor me ajudar. Mas fora isso, eu não preciso mais do Senhor aqui ao meu lado. É isso que nós temos dito a Deus com as nossas atitudes, muitas vezes de deixar de lado aquilo que o Espírito Santo tem nos orientado e tem nos ajudado a seguir a vontade de Deus. O Espírito ele também opera a mortificação da carne, porque não adianta de nada nós dizermos que somos filhos de Deus, caminharmos na vontade dele ou tentarmos caminhar e seguirmos aquilo que é da carne. Paulo ele vai dizer que ele está crucificado com Cristo. Se nós não matarmos a nossa carne, não matarmos o nosso eu interior, e o importante é ressaltar, ele não morre na primeira tentativa. A gente não consegue matar. A gente não consegue, quando a gente traz o sentido de mortificar, é fazer morrer, é sufocar algo até que perca a sua força. A gente não mata o nosso eu interior. A gente não fica apenas com o Espírito de Deus na nossa vida. Já dizia Lutero: quando desci as águas, pensei que tinha matado o velho homem, mas o miserável sabia nadar. E a tormenta até hoje. Então a gente está aqui, mas nossa natureza pecaminosa continua nos atormentando, nos incomodando dia após dia para buscarmos a vontade da carne. Então o Espírito Santo ele é aquele que nos ajuda a mortificá-la. Só que isso não é uma obra apenas do Espírito Santo. Não adianta eu cruzar os braços, colocar as pernas para cima e dizer: agora o Espírito Santo vai trabalhar. Agora o Espírito Santo vai matar minha carne e eu vou ficar tranquilo porque agora é a vez dele. Não, o Espírito Santo ele nos auxilia, mas nós devemos andar em espírito. É a orientação de Paulo: andeis em espírito. Não entristeçais o Espírito Santo. Muitas vezes nós não andamos debaixo da vontade de Deus, nós não fazemos conforme a vontade dele, nós não buscamos a sua vontade e queremos que o Espírito Santo ele trabalhe na mortificação da carne, sendo que muitas vezes é a gente mesmo que está alimentando a nossa carne. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos dando vazão e crescimento para que a carne ela tome de conta e leve o nosso tempo com Deus, a nossa vida espiritual e o nosso ânimo de buscar a Deus para coisas banais. Então não adianta a gente depositar apenas na conta do Espírito Santo. Ele vai fazer a parte dele, aquilo que ele pode fazer, mas nós devemos fazer a nossa parte. Sim? Professor, eu gostaria de comentar de maneira breve duas coisas bem rápido. Primeiramente, eu me lembrei de um texto, só que me falhou a memória, professor, me dá referência, mas eu me lembro que é em Efésios, quando o apóstolo Paulo vai dizer: se estáis na luz, andai como filhos da luz. Pois é. E o senhor falando aí sobre a questão da santificação, que cabe a nós buscá-la. O Espírito Santo está ali para nos ajudar, mas não vai fazer não vai fazer a nossa parte. A nossa parte cabe a nós. E eu me lembro do que Lutero certa vez falou, que ele diz: toda vez que me acordo, eu lavo o rosto e me lembro das águas do batismo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: eu vou me molhar me lembrando das águas do batismo para me recordar de que eu sou uma nova criatura. Amém. E que eu preciso viver uma vida diferente com Cristo. Já, como disse, também o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E nós vamos ver aqui também, para encerrar o segundo ponto, que o Espírito ele age conforme o plano do Pai. Quando nós falamos de a Trindade, nós entendemos que a Trindade trabalha em harmonia. Trabalha junta. O Pai ele não toma a frente e trabalha sozinho. O Filho ele não trabalha só. O Espírito Santo ele não trabalha à parte. Então, quando nós olhamos para o plano ao qual é citado aqui, é o plano da salvação. Sim. A Bíblia vai dizer que o Pai ele já havia
colocado à disposição, já tinha levantado Jesus desde a plenitude dos tempos. O Cordeiro, como diz o apóstolo João lá no Apocalipse, ele já foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus, a morte de Jesus já estava no plano de Deus. Deus, ele não foi pego de surpresa. Isso é algo simples do nosso entendimento. Só que muitas vezes o que nós esquecemos é que não só Jesus, antes do mundo ser criado, ele já estava ali no plano da morte, do sacrifício, como o envio do Espírito Santo. Já estava no plano. Já estava no plano o Espírito Santo ele vir. Já estava no plano o Espírito Santo habitar em nós. Já estava no plano o Espírito Santo ele trabalhar em nossa vida e nos ajudar. Enquanto que o Filho ele foi enviado para nos resgatar, o Espírito ele já estava lá. Ele já tinha sido enviado para nos transformar em verdadeiros filhos de Deus. Porque a Trindade trabalha em harmonia. O Pai envia o Filho morre em nosso lugar e o Espírito nos transforma para seguirmos a vontade do Pai, se parecermos com o Filho e caminharmos para o céu. Então o Espírito ele já havia sido enviado por Deus. O Espírito já tinha essa função, já sabia do seu papel. Ele age conforme o plano. Ele não trabalha de maneira independente. Antes que nós viéssemos a existir, esse propósito já estava estabelecido, ele já estava lá pronto para nos ajudar, para estar ao nosso lado e para fazer com que nós viéssemos a nos tornar legítimos filhos de Deus, porque é Ele quem realiza essa obra em nossa vida. Amém? Vamos estar indo para o terceiro ponto. O professor Milley vai estar comentando o terceiro ponto. Então, meus irmãos, conforme nos é franqueada a oportunidade, vamos aqui comentar o ponto número 3. Continue com a sua revista aberta aí, com a sua Bíblia. Vamos falar sobre a Trindade nos conduz à herança eterna. O primeiro parágrafo vai falar: herdeiros de Deus por adoção. Eu achei lindo, senhores. Eu achei lindo esse terceiro ponto aqui. Eu me senti muito feliz, muito abraçado pelo Senhor. A gente sabe que não vai ser só, vamos dizer assim, só flores o comentário aqui, mas eu achei muito lindo. A gente tem aqui no primeiro parágrafo a doutrina da herança, que ela é inseparável à doutrina da adoção, né? Ela vai acontecer logo em sequência. Vocês já falaram sobre a questão da afiliação que nós recebemos através do Espírito Santo, né? E com essa afiliação, né? E é interessante, viu? Porque tem algumas religiões aí e algumas denominações que ensinam diferente, né? Que o Espírito Santo é uma força para outros, enfim, eu não quero aqui entrar em detalhes, mas se a Bíblia diz que para eu ser filho, eu preciso receber o Espírito Santo, então eu não sei o que é que vai acontecer com esse pessoal de outras, vamos dizer assim, de outras ideias, de outros conceitos, de outras, enfim. Eu não quero aqui entrar em detalhes para não arrumar polêmica, mas os irmãos entenderam aqui, pelo amor de Deus, se eu preciso do Espírito Santo para ser filho, o que é que vai ser dessas pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma força, ou enfim, não considera ele Deus? Eu não sei. Que Deus tenha misericórdia, né? Vamos seguir aqui. Então, o Espírito Santo nos dá a condição, como o senhor colocou aqui, né, de sermos filhos de Deus, e aí com essa filiação vem também a graça, né? Eu posso colocar aqui, de sermos participantes dessa herança, né? Sermos herdeiros. E aí é interessante porque isso nos dá não só os direitos, né, que não tem nada a ver com isso, mas os direitos dos bens que pertencem ao Pai, mas na verdade fala-se de outra coisa, né? Fala-se da salvação, né? Fala-se da ajuda do Espírito Santo, do trabalhar, da santificação e, é claro, do lugar lá no céu. De um lugar junto ao Senhor, né? Eu acho muito interessante. E é claro, para destacar o que o nosso professor já comentou aqui, o professor Carlos Félix já comentou no segundo ponto, que não é mérito meu, viu? Que fique registrado. Se o meu irmão, olha para cá, goste o diabo ou não, tá? Goste teus vizinhos ou não, tanto faz quem gosta ou quem não gosta de você. O teu nome está escrito no livro da vida porque Jesus permitiu, porque Ele abriu um caminho, porque Ele tornou isso possível, irmãos. O mérito não é meu. E para tu que se acha demais, santarrão, o mérito também não é teu, meu querido, tá? O mérito também não é teu, não é meu. Isso é graça. Isso faz parte da graça de Deus sobre as nossas vidas, né? E comentando aí, aproveitando agora o parágrafo 2, fala sobre co-herdeiros. Isso é maravilhoso, né? Co-herdeiros de Cristo por filiação. Isso aqui é que é interessante.
Porque a gente já entendeu que essa herança inclui as bênçãos já recebidas, e aí é a salvação, a justificação, né, que é maravilhoso sobre a vida do homem, e também as promessas futuras, tais como vida eterna e glorificação. E isso é interessante porque quem foi que conquistou isso? Jesus, tá? Quem conquistou isso não foi eu, quem conquistou isso foi Jesus. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né, assim, no capítulo 8, verso 17, na parte B, dizendo que somos co-herdeiros com Cristo. O que é que isso quer dizer? Que ele compartilha, né, conosco essas bênçãos, essa herança. Não é nossa, mas ele compartilha conosco, né? Ele divide com a gente. Meu irmão, olha, eu vou dizer um negócio. Se tu ainda não é crente, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá. Amém. Né? A gente não vai ter tempo para comentar muito isso aqui, mas vem pro lado de cá. Então, ele compartilha conosco essa herança. E aí tem um ponto interessante. Irmão, a gente está aqui para falar das bênçãos de ser crente, de ser salvo. Mas a gente está aqui não está para te enganar, não. Jesus nunca enganou ninguém, não. Jesus não enganou nem mentiu para ninguém, não. Porque com as bênçãos, né? Com as bênçãos também vem a participação nas aflições com Jesus. Sim. Ou tu queres uma vida só de facilidade? Deixa eu te dizer, essa vida aí que muitos estão vendendo por aí, que não tem sofrimento, que não tem luta, que não tem choro, que vai ter um ponto final. Meu irmão, esse não é o evangelho que Jesus ensinou, não. Não acredito, isso aí é mentira, isso é uma utopia, isso é olha, vou falar agora, mestre. Quem está pregando por aí uma vida sem sofrimento há mais de 2000 anos atrás é o diabo, viu? Não é Jesus, não. Vou fechar por aqui. Quem tiver dúvida sobre isso, leia a tentação de Jesus de Mateus capítulo 3 e aí os evangelhos seguintes, viu? Esse negócio de não passar necessidade, vou falar, viu? De não estar passando aperreio, de não estar passando prova luta, isso é cor do cão. E esse negócio de dizer assim, vem me adorar, se tu me adorar, tu vai passar bem, tu vai ter roupa boa, tu vai ter casa boa, tu vai ter carro bom, a escassez acabou na tua vida, a escassez e a pobreza acabam na vida de quem trabalha, porque quem trabalha, Deus abençoa. Agora esse evangelho falso aí, quem tem pregado ele é o diabo. Isso, vai ler a palavra de Deus, te ajeita. Tô bravo não, não tô com raiva não, irmãos. Não estou com raiva não, mas nós somos co-herdeiros nas bênçãos, mas também nas aflições, né? E essas aflições, é claro que não é só pelo sofrimento, mas tem um propósito, né? Tem um propósito. Então, é interessante para fechar aqui entender que a cruz precede a coroa, né? A gente vai receber a nossa coroa, permaneça firme, servindo ao Senhor, porque está lá o nosso nome escrito no livro da vida e uma coroa para cada um de nós, para cada um daqueles que não desistiram nessa caminhada. E para fechar aqui, o Pai é que vai administrar o tempo. Amém. Né? O Pai administrou o tempo para Jesus vir aqui, né? Assim, morrer por nós, administrou o tempo da vinda do Espírito Santo, administra todo o nosso tempo aqui, administra o tempo. Jesus fala, né? Quem é que sabe o tempo? Não é assim que está escrito lá? Mestre, como é que nós vamos saber? Jesus falou, só cabe ao Pai. Só o Pai sabe o tempo. Não é isso que está escrito em Atos capítulo 1, não é assim? Como é que a gente vai saber? Quando é que vai chegar a hora? Só o Pai sabe a hora, o momento, o lugar, quando é que vai acontecer. É o Pai que administra tudo. É o Pai que administra quando é que as coisas vão melhorar na tua vida, quando é que as coisas vão acontecer, quem é que vai trazer. É Ele quem determina tudo. Portanto, irmão, nós devemos confiar que Deus sabe o tempo certo. Ele é quem sabe o tempo certo para conceder cada porção de sua promessa a cada um de seus filhos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, meu professor. Se me permite, professor, o senhor falou que os sofrimentos nós passamos, a Bíblia é muito clara e nunca ocultou isso. Sim, sim. O apóstolo Paulo, por sua vez, disse a Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Pelo amor de Deus. De Cristo. Sabe por que o senhor sabe isso? Sim. Porque o senhor leu a Bíblia. Pela Bíblia. Lê a Bíblia, meu irmão. Pelo amor de Deus, lê a Bíblia. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Ele disse cruz. Não foi tome seu lençol, sua fronha e vá dormir. Tome sua rede. Não, eu quero servir a Jesus por estar lá debaixo de uma rede, né? Ô, meu irmão. Permite, desculpe, viu, mestre? Pode. E professor, só para encerrar aqui a minha fala. E Jesus, ele falou, que o senhor falou agora há pouco, sobre o propósito desses sofrimentos. Jesus falou, está lá em João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. Amém. Ou seja, lá no céu, não é? Amém.
No mundo Glória vocês a Deus. tereis aflições. Glória a Deus. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Amém, professor? Glória a Deus. Mais alguma consideração, professor? Mestre, eu tenho que dizer um negócio. Meu irmão, se tu ainda não está inscrito, se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo, curte. Só isso, mestre. É só isso que eu quero. Não tinha dito nada ainda. Bem, meus irmãos, então vamos chegando ao final de mais uma aula. Amém. Agradecemos a você pela sua audiência, por todo o apoio, por estar inscrito em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho, compartilhe para os seus amigos, para os seus irmãos da igreja, no grupo da EBD, no grupo do conjunto, no grupo dos obreiros, onde você puder compartilhar, compartilhe. Manda lá. Pro louro, pro cachorro, pro papagaio, saia compartilhando. É a palavra de Deus ela deve ser compartilhada, deve ser levada às pessoas. Então, que Deus abençoe. A gente encerra aqui, mas sempre lembrando, nós temos nosso Instagram, nos siga lá, que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algo a esclarecer. Verdade. Envie mensagem no nosso Instagram, deixe no comentário aí do vídeo, dúvida, sugestão. Se quiser nos ajudar em alguma coisa, entre em contato, estaremos por aqui. E sempre que possível estaremos ali interagindo no Instagram, abrindo caixinha de perguntas para os irmãos poderem interagir, perguntar, falar alguma coisa. Então, sempre que precisar, estaremos aqui. Interaja e Deus continue abençoando. E vamos encerrar essa aula com oração. Professor Leonardo, ora por nós. Amém. Meus queridos irmãos, conforme a orientação, assim oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este trabalho aqui realizado, Senhor. Nós contamos, Pai, que possamos ajudar as pessoas que nos ouvem, que elas sejam edificadas pela sua palavra, assim como a nós também, Senhor. Continua, Senhor, nos dando sabedoria para aprendermos, praticarmos e ensinarmos a sua palavra. Nós te pedimos, te oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, via do céu para o seu coração.